Vamos falar agora sobre igreja na contramão. Quando o evangelho ele vira produto, a comunhão vira consumo e a missão ela acaba dando opcional. Vamos fazer uma oração antes, que Deus ele pode ficar sentados mesmo. Deus ele fale sobre isso conosco. Senhor, obrigado por este momento, por essa oportunidade, pela tua graça, misericórdia. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que venha continuar falando ao coração de cada um de nós aqui, e a tua palavra ela entre, faça morada e dê fruto, e que aquilo que eu disser que não for do agrado do Senhor, se eu disser alguma coisa assim, que os irmãos, pelo teu Espírito, possam filtrar e ser edificados para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, satisfaz em nós a sua vontade e que teu Espírito nos torne cada dia mais dignos e dignos do teu Evangelho. Amém, Senhor. Amém. Quando a gente fala da igreja, a igreja ela foi se moldando de acordo com o que o mundo também foi se moldando. E teve momentos em que a igreja ela estava andando ali lado a lado, igualzinho aqueles que não eram cristãos estavam andando. Mas a maior parte do tempo a igreja ela serviu Jesus. Às vezes a gente criou uma dicotomia de dividir assim crente verdadeiro e crente falso. E aí a gente pega todas as pessoas que são chamadas, que dizem que são cristãs e fazem uma coisa errada, a gente chama de crente falso. E nem sempre é assim. Às vezes são pessoas cristãs que realmente estão fazendo coisas ruins. Porque, por algum motivo, elas deixaram de seguir o que a palavra diz para seguir outras coisas. Seguir filosofias, seguir o que estava acontecendo no mundo da época. E a igreja, ela se amolda ao espírito do seu tempo. O que é o espírito do tempo? Esse espírito do tempo não é um demônio, não é um anjo, não. O espírito do tempo é como a nossa realidade está acontecendo. E às vezes a igreja ela vai se amoldando a isso. E o que é o espírito do tempo hoje no Brasil? Não só no Brasil, mas em vários países do mundo, mas falando em contexto brasileiro, é uma busca por conforto, por lucro, sucesso, prazer e benefícios. E a igreja, muitas vezes, sem perceber, vai caminhando pelos mesmos rumos do espírito do tempo e o que a nossa época, a nossa era, está dizendo que deve ser. E é interessante porque hoje está tão complicado algumas coisas, porque nós vamos falar aqui com vocês esses dias, pregações de algumas horas, mas quando você volta para casa, você tem na sua mão essa ferramenta importantíssima, que hoje muita coisa da nossa vida se resolve com ele. Eles mostraram a mesa com vários equipamentos que hoje está tudo aqui, tudo aqui. É uma ferramenta maravilhosa. Ela não é nem ruim e nem boa. É o que a gente faz com ela. E quando a gente chega em casa, nós ouvimos na nossa igreja às vezes uma pregação de 1 hora durante a semana, mas durante toda a semana nós somos discipulados por vídeos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos na internet. E 90% ou mais, talvez esteja sendo bom, 90% ou mais, são coisas falando de um evangelho que não é o evangelho que as escrituras dizem que tem que ser. A maioria dos vídeos estão voltadas para falar de conforto, mesmo sendo de religiosos, de cristãos, de evangélicos. Fala de conforto, de lucro, de sucesso, de prazer e benefício. E a autoridade, em muitos casos, não se mede mais pela palavra. Se mede por quantas pessoas seguem o pastor tal,
ou aquele outro. Às vezes eu vejo um comentário, alguém vai lá e questiona um pastor, um pregador falando algo que não tem nada a ver com Bíblia, e alguém chega e diz assim: quantos seguidores você tem? Aconteceu isso comigo, que eu fui lá, coloquei algo, falei tranquilamente com o pastor, olha, acho que o senhor errou nesse ponto, quando o senhor fala desse aspecto das escrituras. A Bíblia mostra um outro jeito, e a maioria dos estudiosos mostram também que não é assim. Alguém foi lá e comentou do que eu escrevi, foi lá e comentou assim: eu conheço o pastor tal, mas você quem é? Aí eu dei uma risadinha e coloquei assim: engraçado, a única pessoa na Bíblia que diz isso foi o demônio. Eu conheço Paulo e Jesus, mas você eu não conheço. Porque as pessoas elas estão medindo autoridade sobre quantas pessoas seguem elas. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem muitos seguidores é uma pessoa ruim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é isso que traduz autoridade para alguém. Porque, na verdade, na fé cristã, nós não devemos buscar autoridade própria. A autoridade tem que ser sempre das Escrituras. É por isso que qualquer um pode, se tornar reprovável, precisa ser admoestado. Não importa quem seja. Não importa se ele é bispo, pastor, apóstolo, doutor, não importa. E qualquer um de nós estamos sujeitos ao erro. Mas a igreja, muitos pastores, têm se tornado refém desse espírito da nossa época que prega esses pontos. E nós trocamos o discipulado por consumo. Tem igrejas que a maneira de haver discipulado não é mais para a vida. O pastor gravou uma série de vídeos e a pessoa assiste em casa comprando o curso dele. Nada contra fazer curso, mas isso não é discipulado. Não é. Eu fiz seminário 4 anos. O seminário não era discipulado. Discipulado é outra coisa. E muitas pessoas hoje não vão mais para o seminário para aprender só teologia. Elas vão procurando outras coisas. Tem pessoas que vão procurando diploma. Ela não aprende nada, mas faz o diploma. E nós trocamos muitas vezes comunhão por individualismo. As pessoas, ao invés de se reunirem, elas estão começando a se distanciarem. E outras vezes nós trocamos a missão por manutenção da estrutura. Na década de 60 surgiu a teologia da prosperidade. Que declare isso, você tem direito a isso, Deus vai te dar isso. E essa teologia da prosperidade, ela foi se reinventando e hoje nós estamos, depois ela assumiu uma ideia voltada, juntou ali com uma ideia equivocada da guerra espiritual. Depois ela se vestiu uma outra roupagem com a autoajuda. A autoajuda entrou forte na igreja. E ultimamente ela tem se transvestido com os pastores que são coaches. O pastor, não tem problema nenhum se ele for coach lá para ajudar, mas ele é um pastor coach. E ele faz isso na igreja. Ele não prega mais a Bíblia do jeito que a Bíblia deve ser interpretada. Ele pega aquele texto e aplica ele do jeito que ele quer para as intenções que ele precisa alcançar com a igreja dele. Se ele precisa de dinheiro, ele vai pregar isso para conseguir dinheiro. Então a culpa é só dos pastores. Não, muitos pastores se tornaram reféns do que a igreja tem se tornado. Como eu disse, o pastor prega 1 hora, semana toda. E a gente, durante todo o resto da semana, houve 200, 300 outros vídeos sobre recortes e não é toda a palavra de Deus. E muitos desses extremamente problemáticos. E a missão, ela tem se tornado outra coisa que não é mais envolver as missões, mas fazer com que a estrutura local seja traduzida em conforto,
em lucro, sucesso, prazer e benefício. As igrejas voltaram para si. Eu lembro quando eu comecei na década de 90, fui no finalzinho da década de 90, fui para a igreja, para outra igreja que eu fazia parte de uma, mudei e começamos a falar sobre missões. As pessoas tinham prazer em ofertar para missões. Era algo assim. E a gente sabia que o dinheiro estava indo para os missionários. De repente, começou a mudar a palavra, não era mais ofertar. Começou a ser investir em missões. Mas os irmãos, com o tempo, começaram a questionar: que investimento é esse que eu não vejo retorno? Porque missionário não dá retorno em nenhum desses aspectos que eu mostrei para vocês aqui. De conforto, de luxo, não dá nada. Missionário não dá esse retorno. Muitas igrejas querem cobrar muito do missionário. Inclusive, algumas igrejas cobram quanto de dízimo ele precisa tentar conseguir o número de membros que ele tem. Aí é lucro. Por isso que tem que plantar muitas igrejas, porque o meu nome, o nome da igreja tem que se expandir. Alguns fazem isso, alguns veem dessa maneira. E muitos pastores, por exemplo, eu não sou pastor, já cuidei de pessoas, já pastorei reuniões, mas não fui chamado para ser pastor, fui chamado para outras coisas. E na igreja que eu fazia parte, não via isso. Ou você é pastor, ou você não é nada. É a visão deles. Não é para que eu enxergava que tinha a ver com o reino de Deus. A maioria, essa igreja está errada. Não, mas a maioria pensa assim também. A maioria, elas pensam desse jeito. E não estou dizendo que essa visão está totalmente errada, não está. Nenhuma visão está totalmente certa. Mas o aspecto é, muitas vezes os pastores, eles foram obrigados, pastores bons, gente boa, foi obrigado, por causa do espírito da nossa época, tudo isso, a pegar o que era para ser as missões, não só missão transcultural, as missões em geral, e converter em benefícios para a igreja local. Por isso que nós temos, às vezes, uma igreja que com 2 ar-condicionados, ela funciona bem, e tem 5, 6. A igreja que a gente olha as cadeiras, não, parece um teatro ou um cinema. A aparelhagem de som não tem problema ser boa, mas é de milhões. Para fazer show. Não é para um culto, não é para uma reunião. É para show que os cantores aí ganhariam milhões. É para o culto, porque o melhor tem que ser para Jesus. E tantas outras coisas ali dentro, artefatos até de ouro nos altares das igrejas. Porque isso satisfaz o olhar das pessoas. As pessoas olham e falam: estou vendo onde meu dinheiro está sendo gasto. Eu estou tendo retorno. Igrejas com amplos salões de festa. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim. Eu estou dizendo que a gente, às vezes, está investindo mais na estrutura do que nas missões. E isso tem que ser visto. Igrejas que já tem playground, pista de skate, que tem não sei o quê. Tudo porque virou uma ideia de atratismo. E de onde é que foi tirado tudo isso? Das missões. Se vocês pesquisarem aí na internet, pesquisas dos últimos anos sobre as ofertas missionárias, o quanto elas caíram. Mas nunca as igrejas ganharam tanto dinheiro quanto nos últimos 20 anos. Nunca. Tem um problema aí. E é por isso que a gente precisa identificar os padrões da nossa época, a gente precisa confrontar isso com as Escrituras. E a gente precisa chamar a igreja de volta para a simplicidade, para a cruz, para a comunhão. O problema não é a igreja usar recursos modernos. Longe de mim achar que a modernidade é ruim. Gente, muito do meu desenvolvimento que Deus usou foi tecnologia para eu me desenvolver.
Como é que eu vou cuspir no prato que eu comi? Se Deus usou isso. A modernidade para pessoas com deficiência, pessoas autistas, essa modernidade trouxe muitos benefícios bons que ajudou a gente a se desenvolver. E Deus usa isso. Mas, então o problema não é que a igreja use esses recursos. O problema é quando a lógica do mercado ela começa a decidir o que é ser evangélico. Porque a lógica de mercado tem feito com que os evangélicos caminhem nessa ordem de mercado. Então o problema não é que a igreja tenha dinheiro. O problema é como ela está investindo isso naquilo para o qual ela foi chamada. Tem igrejas que se gabam de ter em caixa muitos R$1.000, 50 mil, 100 mil, 200 mil. E a pergunta é para quê? Um dos problemas que eu tive na igreja foi com uma questão de missionário. Porque eu tramei uma coisa na igreja, porque eu descobri que os missionários não estavam recebendo dinheiro e era tirado todo domingo no culto de missões, uma vez por mês, tirado o dinheiro e mandado para o departamento missionário. Esse dinheiro não chegava nos missionários. Eu comecei a entrar em contato com os missionários, conversando, tirando, perguntando. E os pastores das igrejas locais achavam que estava sendo. Conversava com os pastores, não, o dinheiro vai para lá e é enviado para missões. E aí eu tramei uma aula, porque eu era professor de seminário, pedi à coordenadora para me colocar na aula de missões transculturais. Chamei uma missionária que ia vir para o Brasil, conversei com ela quando ela estaria de férias no Brasil, marquei com ela quase um ano antes para ela vir dar uma aula. E quando ela estava dando a aula, eu levantei, tinha um monte de pastor, eu perguntei, pastora, quanto a senhora recebeu esse ano das missões que a igreja enviou para a senhora? Olha, a igreja não envia nada para nós. Eu tenho mantenedores, mas só eles que enviam. A igreja não está enviando nenhum centavo. Isso gerou um reboliço ali dentro. Os pastores começaram todos a falar, uai, para onde está indo o dinheiro? Pastor, a minha igreja manda todo mês dinheiro. Onde está indo? O dinheiro estava sendo usado para investir em estruturas da igreja no Brasil. Estruturas que favoreciam interesses de pessoas que estavam lá em cima, no alto escalão. Isso foi um dos problemas porque a igreja não queria eu mais lá. Porque a lógica de mercado tinha entrado na igreja. Essa foi uma das últimas aulas que eu dei no seminário. Não servia mais. O problema nunca foi a igreja conseguir o dinheiro. O problema nunca chegava para as missões. O que você acha que a igreja ela tem ganhado com a modernidade? Quando você pensa, o que você acha que a igreja tem ganhado com a modernidade? Eu posso pensar muitas coisas. Mas o que a igreja tem perdido também? O que a igreja tem perdido? Será que nós estamos conseguindo andar sem fazermos com que a igreja se alie a essa lógica de mercado? O espírito do tempo e a igreja mercado. A lógica tudo virou produto. Tudo virou produto. Tudo. Tudo virou retorno. Se eu não tiver retorno, eu não faço. Se eu não tiver retorno, eu não vou. Tudo virou prazer, conforto e performance. Se não for bonito, é melhor nem fazer. Antigamente a gente dizia, faça o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja o melhor que todo mundo espera. Hoje faça o seu melhor, ou então nem faça. Ninguém quer mais um cantor no ministério de louvor que não cante bem.
E aí muitas igrejas estão pagando os ministros de louvor. Eu lembro que tinha um irmão que falou assim, eu só canto aqui nessa igreja se o pastor agora começar a me pagar, porque o pastor recebe um salário, eu também quero. O pastor só prega no domingo. Eu só canto no domingo, por que eu não vou receber? O irmão cantava bem, tocava teclado muito bem, tocava violão. E ele dizia, eu canto em casamentos, ganho dinheiro, por que eu não vou ganhar na igreja? Lógico de mercado. Se não tiver retorno, eu não faço. Mas se você me pagar e eu for fazer, eu vou fazer muito bem. Vou fazer excelente, vai ser. O Labiano falou, todo ano, quem pregava no acampamento não pagava inscrição, porque era uma maneira que a missão tinha de abençoar a gente. Mas as coisas estão difíceis. As igrejas, às vezes, não estão se envolvendo mais e se envolvem localmente. Esse ano não teve jeito. A gente teve que pagar. O Labiano falou, olha, esse ano vocês têm que pagar. Eu falei, amém, tá bom. É por pregar para pagar, pagar para pregar é benção. É benção mesmo. Eu falei, eu não cobro para pregar em lugar nenhum. E se eu tiver que pagar e tiver para pagar, eu vou pregar, eu pago. Não tem problema. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado é, eu só faço se eu ganhar algo em troca. Se eu não ganhar, eu não faço. Porque aí nós entramos no espírito desse mundo. E a fé, ela vai sendo empurrada para esse formato de vou onde alguém me entrega algo, ou alguém me entrega mais. A gente não fica numa igreja mais por causa da palavra. Antigamente as pessoas falavam assim, se você precisar ir longe da sua casa para encontrar uma igreja que prega a palavra, você vai. Hoje a ideia tem sido, eu vou para onde eu me sentir melhor. Para uma igreja que meus filhos se sintam bem. Para onde eu me sinta agradável. Isso tem feito com que a gente, sem perceber, muitas vezes tenha sido levado pelo espírito dessa época. O membro se tornou um consumidor. O culto se tornou um trabalho. A oferta, ela passou a ser investimento. E as missões, ela virou um projeto que precisa dar retorno. Se eu tiver que fazer, se eu enviar o Paulo e a Janaína para a Índia, eles têm que me trazer números. Quantas crianças vocês estão cuidando por mês? Você já começou a pensar em abrir uma igreja? Quer falar no microfone? É por isso que dentro da missão do dia, hoje, alguns anos, as missões mais de como para desaprender aquelas que precisam mais ou dispõe é aquela que faz dedicada rápido, pragmático. As missões envolvem conhecimento, ela chama bem as missões mais poderosas e assim nos atrai na pessoa. As missões são as missões se enfatizam. São as primeiras apoio. Sim. E o primeiro texto que eu quero analisar com vocês, não precisam abrir agora, porque não vai dar para a gente ler todos. Mateus 6, 19, 21 e 24. Vocês podem ler depois. Mateus 6,
19, 20 ou 24. Anotem aí para vocês lerem esse texto depois. Esse texto ele fala sobre onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E é interessante porque ele fala de tesouros. Tesouro, muitas pessoas pensam que é só dinheiro, mas não é. Tesouro é qualquer coisa que seja extremamente importante e valiosa. Então, o problema não é que é um tesouro, o problema é em qual é o tesouro. O qual tesouro nós estamos colocando o nosso coração. Esse é o problema do que o texto apresenta ali. Então, quando Jesus fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, ele faz essa contrapartida no texto apresentando que, olha, se o seu tesouro são a juntar riquezas no mundo, seu coração estiver nisso, você está mal. Mas se o seu tesouro é o reino dos céus, o reino de Deus, você está bem. Porque o problema não é só amar o dinheiro. Como nós gostamos de ler o texto lá de Paulo escrevendo a Timóteo. O problema não é eu amar só o dinheiro, mas também quando eu sirvo a lógica do dinheiro, do mercado. Porque muitas vezes eu falo, não, eu sou pobre, sou tranquilo, para mim essa vida está bem. Mas eu não abro mão de tudo aquilo que eu fui conseguindo e que eu posso reclamar para conseguir, para me dar o maior conforto possível, o maior lucro possível, o maior sucesso possível, o maior prazer possível e os maiores benefícios. E como eu sou cristão, eu vou com isso para onde? Para a igreja. Eu levo isso para a igreja. E como é que o pastor reage diante de 100, 200 membros e 80%, 90% está seguindo essa lógica de mercado? Como é que ele reage? Ou ele fecha a igreja, ou ele fica só com 20, ou ele segue a onda de todo mundo. Hoje já tem muitos pastores que só seguem essa lógica. Mas no começo não era. Muitos pastores, gente boa, a gente via que... Mas a igreja não ajudava. O problema é que a gente criou na igreja uma coisa que veio da fábrica. Que é a terceirização. A gente terceirizou na mão do pastor tudo o que eu deveria fazer. Eu não evangelizo mais, porque quem evangeliza é o pastor. Se o pastor não criar um grupo de evangelismo, eu não evangelizo. Então, quando ele começar a fazer, aí eu vou também. Mas eu não sou obrigado a criar nada. Eu só vou pregar se eu virar pastor, senão não vou pregar. Enquanto Paulo fala assim, olha, vocês já deveriam estar ensinando. Mas ainda estão tomando leite. Paulo não falou isso para pastores, falou isso para a igreja toda. Porque nós terceirizamos tudo. E as missões foram terceirizadas. E quando nós terceirizamos, nós não cobramos mais de mim. Nós cobramos agora do pastor. E nós não cobramos que algo seja feito fora. Nós cobramos que o pastor mostre algo que seja feito aqui e agora, na minha comunidade local. Então, se não está mudando, pastor, não é hora de quebrar as paredes, aumentar? Irmão, a igreja está dando, ainda não precisa, a gente ainda cabe mais 100 pessoas. Não, mas a gente pode ter uma igreja mais bonita. Olha essa fachada, por quê? Porque a gente não muda essa fachada. Essa fachada parecendo cômodo de comércio. É engraçado que a igreja do primeiro século se reunia em casas. E no primeiro momento eles tentaram se reunir também no templo, até ser expulso de lá. Não teve jeito, aí eles ficaram nas casas, depois começaram a se reunir em catacumbas, começou a reunir em cavernas. Para onde dava? Ah, você está dizendo que a gente tem que voltar para isso? Não estou dizendo isso. Se vocês lerem sobre a China, sobre a Coreia do Norte, tem irmãos lá até hoje fazendo esse tipo de coisa. Mas eu não desejo isso para o Brasil. Eu amo essa liberdade. A Bíblia diz que Cristo nos chamou pela liberdade. Mas o que a Bíblia também nos diz é que nós não podemos usar a liberdade para dar o quê? Ocasião à
carne é a nossa vontade. É isso. Porque a lógica de mercado ela é forte. Ela é mais poderosa do que o seu pastor pregando 1 hora no domingo à noite. Ah, mas você está dizendo que ela é mais forte do que Jesus? Não, ela é mais forte do que uma pregação de 1 hora. Mas o problema é que você e eu não estamos muitas vezes nos enchendo de Jesus. A gente está se enchendo de faça isso, compre isso, consiga aquilo. Tente isso. Você tem que ter sucesso, você tem que conseguir, você tem que ir atrás. Todo mundo tem as 24 horas, as mesmas 24 horas. Se você não é rico ainda, você... Hoje nós temos jovens de 13, 14 anos que já viraram milionários por causa da internet. E a gente lê isso e fala assim, como eu não consigo? Tem pessoas ficando ricas com jogos virtuais. E ninguém está reclamando porque não importa como você consiga o sucesso. Nós estamos na era do sucesso. Até alguns anos atrás, o famoso tinha que aparecer na Rede Globo, no SBT e na Record. Hoje você entra na internet, tem gente famoso no Brasil inteiro, com 10, 15, 20 milhões seguindo ele. E nunca apareceu na televisão. E essas pessoas estão moldando a lógica de muitas igrejas também. Jesus, ele apresentava uma fé contra o benefício. Ele dizia, olha, o evangelho não é pacote de vantagens. Ele é um caminho de cruz e de vida verdadeira. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a cruz. A lógica não era só fico se for bom, porque essa lógica mata. A lógica era, venha e me siga, mas eu só tenho uma coisa para você, morte e perseguição. Jesus em Mateus 6, ou em João 6, diz, ele denuncia uma multidão quando ele diz para eles assim, olha, vocês só estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês. Jesus, depois de ter multiplicado os pães, todo mundo andando junto com ele, e aí Jesus fala, vocês só estão comigo porque eu dei pães. Jesus já estava ali corrigindo essa ideia de benefício. Em vários momentos, Jesus fazia questão de escandalizar aqueles que estavam ouvindo ele. E aí, as pessoas iam saindo. Pedro chegou para Jesus num desses momentos e falou, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo. A gente aqui achando que o Senhor vai levantar um exército para matar romano. O Senhor está deixando as pessoas ficar constrangidas, deixando elas ir embora. E Jesus fala assim, você quer ir embora também? Ele fala, para onde eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro tinha entendido que ele não tinha que viver mais na lógica da época dele. Não podia mais. Lucas 14, 25 a 33 nos chama a calcular o custo do discipulado. O discipulado ele tem um custo. O custo é a minha vida pela vida do outro. Tem um texto que diz que a gente não tem que juntar tesouros no céu, a gente tem que pegar o nosso dinheiro e conseguir amigos. E eu ficava, como assim? Pegar o meu tesouro e conseguir amigos. Porque não é só dinheiro e não é só tesouro físico, é tudo que eu sou. Eu tenho que pegar tudo isso e conseguir desenvolver o quê? O discipulado, porque discipulado é amizade, é comunhão. Não se desenvolve discipulado assistindo vídeos na internet. Ah, eu sou cheio de conhecimento, mas nem um pouco de relacionamento. Não adianta. O ponto é, Jesus ele não é contra a alegria, nem contra a provisão, mas ele é contra usar Deus como meio e não como fim.
Deus não é um meio para você conseguir nada. Eu lembro quando tinha as campanhas na igreja, era uma coisa, quando começou as campanhas, era uma coisa interessante. Porque a campanha era feita para descrente. Os descrentes iam lá na igreja, esperava ganhar alguma coisa. Vou lá para ser curado de alguma coisa. Mas quando ele chegava lá, pregação não era sobre ganhar alguma coisa. Era sobre morrer, sobre receber a Cristo. E eles se convertiam. E a maioria não queria nem saber da campanha mais. Eles começavam já a pregar. Aí depois as campanhas começou a ser para crente. 7 sextas-feiras para sua família ser salva. 7 sextas-feiras para você tirar aquele processo seu da justiça. 7 sextas-feiras para você conseguir a promoção no seu trabalho. Conseguir a cura de alguma coisa. Conseguir o milagre que você está esperando. E os descrentes pararam de ir nessas campanhas. De novo, a igreja caminhando para a lógica de mercado. Isso, hoje, a gente nem ouve mais falar de campanha. Porque não faz mais sentido falar. Onde o evangelho vira ferramenta para a realização pessoal, Cristo vira degrau. E quando Cristo vira degrau, não é mais Cristo. Ele se torna apenas um ídolo religioso. Lá na Índia, tem tantos deuses que Jesus é só mais um. Para muita gente lá, ele fala, não, Jesus, bom, eu também gosto de Jesus, também sirvo Jesus. Aí conversa com a pessoa, ela serve Jesus mais uns 500. Sem problema nenhum. A gente aqui falar disso é essa idolatria. Mas nós brasileiros fizemos do mercado, do consumo, dos benefícios, meios para nós buscarmos Jesus. Eu vou para Jesus por causa disso. E aí nós fizemos de Jesus um degrau para conseguir isso. E aí Jesus virou só mais um ídolo no meio disso tudo. Ele não é mais o Senhor. Ele é o doador de qualquer coisa que eu precise. Jesus, ele se torna apenas mais um ídolo. Romanos capítulo 12, se alguém quiser abrir agora. Romanos 12, 1 e 2. Paulo, ele questiona isso. Jesus, ele questionou como nós vimos, e Paulo, ele diz assim, Romanos 1, 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí ele diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa palavra imundo, aqui no texto, que é traduzida por mundo, no grego ela se traduz, nós fomos olhar os estudiosos a respeito desse termo, a melhor tradução não é mundo, mas é época. Não vos conformeis com esta época. Ou o espírito desta época. Com o que está acontecendo agora. Paulo estava falando isso lá. E hoje Paulo está falando isso aqui. Nós não podemos nos conformar com essa época. Não é parecer com o mundo físico, mas é com um mundo que é sistemático naquilo que é pragmático para alcançar benefícios, prazer, lucro. Porque é isso que o mundo de hoje, que esse sistema está nos levando. E Paulo está questionando exatamente isso na sua época. Não vos conformeis. A palavra, ela inclusive é que dá origem à nossa palavra esquema. Paulo usa aqui.
Quer dizer que existe um plano no mundo, no contexto de toda a época, de como eles vão sobreviver. E Paulo está dizendo, não é assim que nós, que fomos chamados em Cristo, devemos viver e sobreviver. Nós não devemos nos adequar a isso. A gente tem que andar na contramão. Isso só é possível através da renovação da mente. E renovação da mente não acontece apenas ouvindo uma pregação um domingo à noite e num acampamento. Renovação da mente precisa ser constante. É um ajudando o outro. É um questionando o outro. Como a Bíblia diz, o homem é como o ferro, que afia o ferro. É isso. Eu preciso afiar o meu irmão precisa me afiar. E todo o processo de afiação, quando afia a lâmina da faca, quando afia a ponta de um prego, perde alguma coisa. Mas se não houver algo que se perde, não tem como funcionar para o reino de Deus. Não tem jeito. E Paulo está falando disso. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Que a palavra aqui é metamorfol. A mesma usada muito depois pela ciência para dizer como funcionava a transformação da lagarta numa borboleta. Paulo ainda não usava essa palavra nesse sentido. Mas a metamorfose quer dizer deixar de ser uma coisa e se tornar outra completamente diferente. E o cristão precisa fazer isso. Como é que a gente vai nos transformar ou nos metamorfosear pela renovação da nossa mente, se a nossa mente não está sendo renovada, está sendo mantida por uma lógica do lucro, do benefício, do prazer? A batalha, ela não é estética, não é da forma, não é ser bonito. A batalha, ela é de mentalidade. O que está acontecendo dentro de mim e de você? E se essa mudança interior, ela seguir o fluxo do que a nossa época quer, nós não vamos ser uma igreja diferente daquilo que Cristo nos chamou para ser. Não tem como. E se você continuar lendo Romanos 12, depois você pode ler, Paulo vai continuar dizendo, olha, serve com os dons. Serve com os dons. A gente não foi chamado para assistir. Não existe assistir culto. Serve com os dons. Ama sem hipocrisia. Pode ler os textos depois aí, do 3 ao 18. Honra uns aos outros. Reparte com os santos. Pratica hospitalidade. Não paga mal com o mal. Viva paz no que depender de nós. E isso confronta diretamente o individualismo, a fé centrada no eu, a igreja que se tornou empresa. E até deu um nomezinho para isso, empresa. Uma igreja empresa. A espiritualidade de performance. Ela precisa tudo isso. É preciso ser desafiado. E para ser desafiado, precisa haver constância naquilo que é uma boa palavra, naquilo que é um bom desenvolvimento daquilo que Cristo quis que nós tivéssemos. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que a maior parte dos pastores nunca leram a Bíblia nenhuma vez. Eu, quando fui para o seminário, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Porque eu achava que todo seminarista que chegava lá já sabia de tudo de Bíblia. Eu tinha lido Bíblia várias vezes, vários livros. Quando eu soube que ia para o seminário, eu comecei a estudar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei triste, porque no primeiro dia de aula, o professor começou a perguntar quantas vezes os alunos tinham lido. E tinha uma irmã que ela estava bem lá no início. O pregador, o professor que era pastor também, perguntou para ela, quantas vezes a irmã leu a Bíblia? E ela falou, eu li 10 vezes. Eu falei, nossa, ela leu muito. Eu fiquei com vergonha, porque eu falei, eu só li umas 4 ou 5. Ela já leu 10, eu preciso ler mais. E eu pensei, então se ela leu 10, ela é a primeira os outros? E aí
Quando ele perguntou o segundo falou, não, nunca li nenhuma. Perguntou o outro, nunca li nenhuma. Perguntou o outro. Tinha numa sala de 34 alunos. Tinha a irmã que tinha lido 10 vezes, um outro irmão que tinha lido 3 vezes, e eu falei que tinha lido 4 vezes. Os outros não tinham lido nem o Novo Testamento. E todos eles viraram pastores. E nenhum deles, que eu conversei depois, leram a Bíblia toda ainda. Timóteo diz que a piedade, Paulo diz a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 3, que a piedade, muitas vezes, ela pode ser usada como uma fonte de lucro. O texto ali, ele deixou uma certa ambiguidade, se esse lucro pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Alguns dizem categoricamente, não, Paulo está falando que a piedade é usada como fonte de lucro de maneira ruim. Outros dizem, não, parece que ele também dá a entender que pode ser de uma maneira boa. Mas muitas pessoas se tornaram pastores, missionários como funcionários, não como missionários puramente, mas como funcionários, porque eles não conseguiam fazer mais nada na vida. Não dou conta de fazer mais nada, eu vou virar pastor. Lá no seminário tinha alguns que me falavam isso. Eu tentei estudar, eu não sirvo para estudar, então eu vou virar pastor. Eu tentei fazer curso de medicina, não deu certo, não passei no vestibular, virei pastor. O que muda numa igreja quando o centro ele vira servir em vez de receber é exatamente de que a gente não deixa para fazer para Jesus, para o reino, para as missões, as coisas, porque nos faltou alguma coisa. Mas é porque Deus nos deu tanto que nós temos que fazer. Para alguns ele deu dinheiro. E ele tem que usar o dinheiro para isso. Alguém diz que se alguém se converte sendo rico e ele não ficar menos rico depois de convertido, tem algum problema. Porque ele vai entender que o que ele tem é para servir o reino de Deus. Se alguém tem muito estudo e não usa isso para o reino de Deus, tem algum problema aí. Tem algum problema aí. Ninguém está dizendo que todo mundo tem que ser missionário e transcultural, não. O que você sabe precisa ser usado para o reino. Porque senão não houve mudança de mentalidade. E a missão ela tem sido abandonada. Quando a igreja ela troca o id pelo sente-se. Mateus 28, 18, ele é bem claro. Jesus diz lá que missão ela não é um projeto. Missão é uma identidade. Lê Mateus 28, do versículo 18 ao 20, você vai ver que Jesus tinha um projeto missionário. Não, Jesus não tinha projeto missionário. Ele era a identidade de Jesus. E foi o que ele implantou nos seus discípulos. A identidade das missões, porque essa era a missão de Deus. E ele enviou o seu Filho. E o seu Filho nos enviou. Não tem outra coisa. E ele nos enviou porque ele nos tornou seus discípulos. Ele não nos enviou porque tinha alguma coisa para ser feita. Na época de Jesus tinha muita coisa para ser feita. Jesus podia ter arrumado um exército e feito um monte de coisa. Mas ele não fez assim. Ele moldou a identidade dos seus discípulos durante 3 anos. Jesus esperou cerca de 30 anos. Ele podia ter saído quando ainda era criança, o dia que ele estava falando lá entre os doutores, né? Ele podia ter levantado e falado, eu sou o Filho de Deus. E se ele quisesse convencer todo mundo, ele convencia. Mas isso não é moldar identidade. Isso é robotização. E isso caminha também de acordo com a lógica da modernidade. Transformar todas as pessoas
em todo mundo que pensa do mesmo jeito, encaixotado, colocar todo mundo numa caixinha, que a gente chama de igreja. Enquanto igreja é muito maior do que isso. Missões é identidade. E se eu tenho uma identidade de discípulo, de filho, de servo, eu sou um missionário. Atos 20, 24, Paulo ele diz, eu não considero em nada a minha vida preciosa a mim mesmo. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, Paulo conta como foi a sua vida missionária. E ela foi totalmente diferente de uma vida de conforto. Totalmente diferente. Outro dia alguém me questionou uma coisa. Você conhece tanto, você tem capacidade para conseguir dinheiro, para fazer um monte de coisa. E eu já tive várias oportunidades. Algumas eu contei para vocês. Isso foram algumas. E eu já fui chamado de bobo, de ingênuo, que o reino de Deus não dá retorno. E ano passado alguém falou para mim, por que você não abre uma escola? Por que você não pastoreia uma igreja? Você consegue tudo isso. Porque Deus não nos chamou para essa lógica de mercado. Se eu abrir uma igreja para receber um salário, eu quero que Deus tire a minha vida. Se eu tiver feito para isso, não estou dizendo que um dia eu não posso pastorear, estou dizendo que se eu tiver aberto uma igreja, porque eu não tenho mais jeito de viver, eu vou morrer se eu não abrir igreja porque não consigo ganhar dinheiro de forma mais... Eu oro a Deus para que Ele me leve, porque igreja não é carreira. Missões não é projeto de carreira. Reino de Deus é a identidade daqueles que estão em Cristo. E todos que buscam seus próprios interesses, eles se perdem. E é por isso que nós vemos o Evangelho sendo tão envergonhado. Quantas igrejas aí estão envolvidas com aquele negócio lá do INSS? Quantas? Tem político de todo lado envolvido naquilo. E a gente ainda está como igreja brigando por lado de político. Não dá. Isso não é mentalidade de quem vive em Cristo. Não dá para brigar por político A nem B. Não importa se é bonzinho ou se é ruinzinho. Não dá. Porque a igreja não foi chamada para viver isso. A igreja foi chamada para viver a identidade de Cristo. E como Paulo diz, não devemos nos amoldar, nos modelar, segundo o espírito dessa época. Sustentar missão é participar do reino, não comprar resultado. E a pergunta não é o que eu recebo, mas a quem servimos. E só para a gente terminar, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. E essa tradução, ela é problemática. Uma das melhores traduções é a da Bíblia de NVI, a versão NVI. Mas ela ainda assim não consegue pegar toda a essência do texto, porque na verdade ali não é uma criança, é um jovem, adolescente. E o texto não está falando de pai e mãe. Não está falando de pai e mãe. O texto está falando de qualquer pessoa. Ensina essa pessoa que é infantil, que está crescendo, que está se desenvolvendo, os objetivos que ela precisa alcançar. Então, se alguém tem a Bíblia NVI, está dizendo aí, dê objetivos a ela. Isso não é transferência de legado. Não é que eu, como pai, tenho que transferir para o meu filho o meu legado. E se alguém tem filho autista, sabe que isso, a coisa mais difícil que tem é um pai transmitir. Porque geralmente a criança autista ela vai ser totalmente o contrário daquilo que os pais querem que ela seja. Porque a palavra que é usada é neurodivergente. Perde tudo. Então, geralmente a pessoa autista está em contramão do que a sociedade está fazendo.
Alguns vão para o lado ruim, e outros vão para o lado bom. Mas tudo sempre em contrassenso. Não estou dizendo que o autista é melhor do que ninguém, não, porque o autista pode ir para o lado ruim e para o lado bom. Mas sempre em contrassenso. E o texto ali, quando eu entendi isso, eu não tenho que esperar nada do meu filho, a não ser de que ele encontre o caminho que ele deve andar. E quando ele encontrar esse objetivo, ele, por ele mesmo, tem que caminhar nele. E ele não vai se desviar dele. Eu não tenho que imprimir nele quem eu sou. Eu tenho que imprimir a verdade de Deus para ele. E quando ele vê, ele dizer, eu também quero, mas eu vou caminhar por um jeito diferente, mas em Cristo. E esse texto está dizendo isso, porque ele não é uma massa, não é um mandamento. Ele é uma sabedoria prática. Ele não é messiânica. Alguns falam que esse texto é sobre ensinar o evangelho. Não é. Isso é voltar uma interpretação para o texto que ela não diz. Ela não fala sobre religião. A palavra instruir ali, a palavra, se você olhar lá no dicionário, ela é melhor traduzida por consagração, que era a mesma coisa de pegar um objeto e consagrar a Deus. A palavra instrução era outra palavra, ensino era outra palavra. A palavra ali é consagrado. Consagrado quer dizer, define o objetivo que isso tem que ter. E a única coisa que eu faço pelo meu filho é ensinar a palavra de Deus para ele e dizer para ele, vai e sirva a Jesus. Mas não precisa ser do jeito que eu sinto. É isso que eu faço. Eu confio nele. E é isso que nós devemos fazer com os jovens da nossa igreja. Porque a pergunta é, que mundo nós estamos deixando para os jovens da nossa igreja? O mundo que nós estamos deixando. Eu estou terminando, Se a nossa geração for uma igreja viciada em benefício, o que é isso? Nossa geração está viciada em benefício. Qual caminho nós estamos encaminhando os jovens a seguir? Tudo hoje virou vício. Alguém chamou essa geração de geração dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. E eu só penso numa coisa quando eu sinto bem. Por que eu vou pensar nisso que o Paulo está falando agora se eu não me sinto bem com nada disso? Porque o que eu estou falando aqui eu sei que não está satisfazendo ninguém. O que eu estou propondo não é agradável. O que eu estou propondo é que nos leva a algum tipo de sofrimento. Quando a gente vai para o curso de filosofia, uma das coisas que geralmente alguns professores falam nos primeiros dias de aula. Se vocês estão aqui por prazer, vocês podem ir embora, porque a filosofia só traz sofrimento. Porque quando a gente sabe a respeito de algo e pensa sobre ele, a gente só tem dois caminhos. Ou ignora, ou tenta mudar. E hoje você e eu fomos chamados a tentar mudar. Mas qualquer um de nós podemos ignorar. A gente precisa voltar a palavra inteira e não só pedacinhos. A gente precisa voltar à comunhão real e não esse networking que a gente tem feito nas nossas reuniões muitas vezes. A gente tem que voltar ao contentamento e deixar de enxergar a fé como ganho. E a gente tem que voltar à missão como identidade e não mais como projeto e nem campanha. Porque se Jesus não der mais nada além dele mesmo para mim e para você, será que ainda assim ele vai nos bastar? Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, por essa palavra, que me confronta, que me desafia. E eu peço que ela também desafie, Senhor, aqueles que estão aqui, a enxergarem isso. Se eu sei que cada um caminha por um lado, mas todos caminhamos em Ti. Mas que nós deixemos de caminhar na lógica de mercado,
na lógica de benefício, na lógica de lucro, na lógica que nos tenta dizer que se nós não conseguimos algo pela fé, nós não estamos te servindo. Nos ajude, Senhor, a entender isso. Nos ajude. Ajude a vivermos bem na modernidade, porque virá outros momentos. A pós-modernidade já está aí. Virá outros momentos ainda que nós não temos noção. Mas são os jovens da nossa igreja que vão viver. Nós precisamos dizer para eles que o caminho não é esse caminho fácil, ou esse caminho de lucro e benefício que muitas vezes nós temos pregado, ensinado ou vivido. O caminho é Cristo e só Cristo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.